Estão vendo Ô, a Leandro. tela, né? Ah, tá. Beleza, eu ia falar para gravar. A gravação é Ah, é. iniciada agora, tá? Tá. Deu para... Iniciou aí? Uhum, tá aparecendo. Tá, então tá bom. É que aqui não dá para ver. Mas então tá. Gente, bom dia. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui nesse mini presença. Presença. Não presencialmente, mas vocês estarem aqui com a gente hoje. E de verdade, fico muito feliz por poder estar aqui com vocês. Eu e a Emerson, a gente tem muito carinho assim, pela FATEC, pelos professores. A gente realmente gosta muito, muito, muito mesmo. E o curso de hoje, ele é um curso voltado para a pesquisa científica, especialmente para a pesquisa quantitativa, tá? É um curso mais básico, a gente não vai aprofundar muito nos tópicos apresentados, porque a intenção é que vocês consigam aprender a base, para a partir daí vocês se desenvolverem mais, pesquisarem, terem bastante autonomia para conseguir aprender sozinho, tá? E Até porque, assim, só pode falar. completando também, até porque também, basicamente, eles seriam 2 anos, né, de matéria de estatística funda, então não daria mais. Sim, demora bastante tempo para a gente meio que conseguir realmente internalizar aquilo que a gente viu. Então, Mas, em compensação também, quando internaliza, como você mesmo disse, parece que o mundo sim, flui. parece que você vê um mundo diferente. Sim. Bom, então essa sou eu, sou a Gabriela. Prazer em conhecer vocês. Eu estou fazendo doutorado lá na FEA USP, sou mestra, terminei o mestrado ano passado, e eu sou tecnóloga aí pela FATEC em Gestão Empresarial. Bom, Emerson? eu sou o Emerson, né? Eu estou no mestrado ainda. E... acho que, Gabi, só falando, antes de eu volto, fala do que você pesquisa. Verdade, verdade. Porque tem tudo a ver com o que a gente está passando agora. Tem tudo a ver. Lá no mestrado, eu desenvolvi minha pesquisa sobre ensino à distância. Então, eu analisei a satisfação dos estudantes utilizando o ensino à distância quando ele está aplicado no contexto da sala de aula presencial, que é o blended learning. E eu obtive resultados bem interessantes, assim, e a gente meio que tentou já aplicar nesse mini curso alguns dos resultados, sabe, para conseguir aumentar a satisfação de vocês com o que a gente vai apresentar e tentar fazer tudo de uma forma bem dinâmica, assim, bem animada, tá? Acho que é isso, Emerson. Pode ir. Bom, então, eu estou no mestrado ainda e minha linha de pesquisa basicamente é sustentabilidade e na área de comportamento do consumidor. Até, acho que passaram a pesquisa, né, para esses dias aí que eu vou usar será uma das pesquisas que eu vou usar na minha dissertação, nessa parte de compra no período da pandemia. E eu sou técnico em gestão e sistemas aí pela FATEC também. Boa. Então, como eu falei para vocês, esse é um curso mais básico, para que a gente consiga entender e já começar a aplicar alguns conceitos, tá? Então, começar a entender realmente do começo. Então, além da gente falar um pouquinho sobre análise de dados, a gente vai passar brevemente por tópicos relacionados à pesquisa. E por quê? Porque para a gente conseguir entender por que se deve analisar dado, a gente tem que entender por que se faz pesquisa e o que é pesquisa, tá? Cortou, então, Gabi, seu áudio. Cortou? Deu uma caidinha. Voltou agora, então? Eu tô ouvindo normal. Tá? Então tá. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Pessoal, vê se tem alguém com o microfone aberto que tá pegando uma interferência de fundo aí. Não, eu acho que é o meu mesmo. Ei, Emerson. Que pegou passa na rua ali. Então tá. Então, o que a gente vai falar nesse curso? A gente vai falar um pouco sobre o que é pesquisa,
como estruturar uma pesquisa, para depois a gente aprofundar mais em relação a dados e a análise de dados. Então, a gente vai abordar esses 5 principais tópicos. Então, pesquisa científica, abordagem qual ou quantitativa, o que são dados e variáveis, por que se deve limpar uma base de dados. A gente vai falar um pouco a respeito de gráfico, sempre ensinando a fazer, explicando, trazendo exemplos. E depois a gente vai entrar em estatística descritiva e utilizar o Excel. A gente vai fazer bastante coisa hoje. E a ideia, gente, é que vocês vão fazendo ao mesmo tempo comigo. No Teams, foi disponibilizado a base de dados que a gente vai utilizar no curso hoje. Vocês baixaram já? Pessoal, é só vocês entrarem lá no canal, onde está esse treinamento hoje, clicar lá nos arquivos. Lá está o material que eles estão utilizando e a base de dados que a Gabi está comentando. Tá. E, gente, tipo, vamos conversar assim um pouco. Sabe, é importante ter essa interação entre quem está falando e quem está ouvindo. A gente tem que saber se vocês estão entendendo, se está tudo certo, tá? Então, por favor, sintam-se totalmente à vontade para falar, para abrir o microfone, falar, mandar pergunta, tá bom? A gente gosta muito disso e é muito necessário, tá? Como que o Emerson e eu, a gente pensou de deixar esse curso estruturado? A gente quer fazer um intervalo, a gente acha que é super importante ter esse tempo para desfocar um pouquinho do que a gente está fazendo e depois conseguir focar novamente. Então, a gente pensou em deixar o intervalo lá para as 10h20, tá? Então, um intervalo de uns 20 minutinhos. Qualquer coisa, a gente ou adianta ou posterga um pouquinho, mas a gente vai ter 20 minutos de intervalo. E para começar, eu trago a seguinte questão para vocês. O que é pesquisa científica? E para responder isso, eu quero que vocês acessem esse site que está aí no slide, vocês estão vendo, né? E coloquem esse código. O Emerson vai mandar o site para vocês também no chat. Então, por favor, acessem e respondam a pergunta. O que é pesquisa científica? Vai lá, Isso por aí é favor. importante que coloquem o código, né? Para poder. Isso, esse código que está aqui em cima, que é o 554656. E pode, assim, também, só para deixar, totalmente anônimo, então, assim, não precisam se preocupar com nada, porque já também já usou para poder ter essa questão. Sim, aham. Mas também não vamos aproveitar esse anonimato para falar palavrão, hein, gente? Muito Também. cedo ainda. Muito cedo. Deixa eu entrar aqui no site e vou lançar. Pronto, a partir de agora vocês já... Opa, eu esqueci, tem que compartilhar a tela. A partir de agora vocês já podem começar a responder. Então, vamos lá. Tudo certo? Vocês entenderam? Gente, uma pessoa responde pelo menos, por favor. Não me deixem falando sozinha. Entenderam o que é para fazer? Tudo certo, já estou respondendo. Perfeito, obrigada. Obrigado. Eu também. Também. Obrigada, gente. Valeu. Isso aí, vamos falar, conversar. Resposta rápida, bem simples, né? Bem simples. Seu entendimento a respeito de pesquisa. Legal, a gente já tem 2. Deixa eu ver quantas pessoas a gente tem aqui no Mix. A gente está com 32. Então, vamos ver. Pesquisa com base de dados. Pesquisa com base em dados de utilidade pública como forma de suporte para a sociedade. Legal. Pesquisa científica é uma pesquisa baseada em fatos e lógicas. Boa. Referências bibliográficas, análise de amostras. Podemos obter respostas válidas. Um estudo desenvolvido com base em análise de dados. Coleta de análise de informações.
É uma aplicação prática de um conjunto de processos e métodos. Utilização de uma série de técnicas, boa. Eu achei interessante ele pesquisa bibliográfica, porque realmente você tem que ter uma base da onde você vai tirar, e não simplesmente tirar da cabeça. Vozes da minha cabeça. Sim. Pesquisa bibliográfica, a gente pode até comentar um pouquinho a respeito disso. Pesquisa bibliográfica, informações utilizadas para o desenvolvimento de estudos, é uma prática de conjunto de dados, tá. Busca por respostas para suposições, gostei desse, busca de respostas para suposições, legal. Tá, a gente pode falar disso. Vai, gente, mais umas 4 respostas aí. A gente já encerra e volta para a apresentação. Aplicação prática de um conjunto de processos metódicos de investigação utilizados por um pesquisador. Ninguém mais? Tem alguém aí fazendo? Não? Então tá, então eu vou encerrar a votação aqui. E vamos começar a conversar a respeito disso, então. Deixa eu compartilhar minha tela inteira, que é mais fácil, que aí eu não fico cada hora compartilhando tudo. Então tá, então o que é pesquisa científica? Vocês falaram trouxeram bastante ideias a respeito do que é uma pesquisa científica, e aí agora a gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, para a gente começar a entender por que é necessário e como que a gente... O que diferencia a pesquisa de outros tipos de... pesquisa científica de outros tipos de pesquisa? Uma coisa muito legal que falaram é que a pesquisa científica, ela utiliza métodos para se obter uma resposta. E isso basicamente resumiu o que é a pesquisa científica. Mas aí a gente tem que juntar também aquela frase que falaram que é uma busca de respostas para suposições. Eu só trocaria os suposições por hipóteses. Porque quando a gente está falando de pesquisa, a gente tem que ter uma base teórica para aquilo que a gente está falando. A gente não pode simplesmente falar, eu acho que o céu é azul. E porque você acha, você começa a buscar entender isso. Você precisa, primeiro, entender a relevância daquilo que você está querendo pesquisar. Você tem que entender a teoria por trás, então, os autores que falam sobre pesquisa, que pesquisaram o mesmo tema que você no passado, para conseguir, então, delimitar bem a sua pesquisa, tá? Falaram também em pesquisa bibliográfica. Quando a gente está fazendo pesquisa, a gente tem um capítulo, geralmente um pouco grande, para falar somente sobre a revisão bibliográfica, né? Geralmente a parte que ninguém gosta, né? Mas é necessário. É a mais importante, mas ninguém gosta de fazer. Sim, é muito importante. E realmente, o Emerson jogou uma verdade bem grande. Geralmente a gente não gosta para fazer porque é chato. Mas depois que a gente começa a entender e pegar gosto por aquilo que a gente está fazendo, fica super legal. E fica legal. Se 10 de 10, mas fica uns 8. Não, mas é que... Pode falar. Realmente é chato.
fazer, porém, assim, te dá uma clareza muito grande em cima daquilo que você quer fazer depois ali, realmente. Quanto mais você vai aprofundando e afunilando ali, aquilo ali você vê que muitas coisas, muitas partes vão se encaixando, né? Ali, te deixando bem mais clara a situação ali. Uhum. E você vai vendo que o que você está querendo pesquisar é realmente relevante ou não. Mas só para encerrar essa discussão para a gente ir para frente, a gente tem bastante conteúdo hoje ainda. Então, eu falaria para vocês que pesquisa científica, com base em tudo isso que a gente viu lá do site, que pesquisa científica, então, é a utilização de métodos para a gente testar uma hipótese que foi gerada a partir do quê? De base teórica, tá? Então, a pesquisa científica, o que difere de outros tipos de pesquisa, por exemplo, de uma pesquisa no Google? É que ela segue procedimentos delimitados, ela segue métodos. E outra pessoa, lendo o seu capítulo de metodologia, ela consegue reproduzir os resultados. Ela consegue reproduzir a pesquisa para testar os resultados, se eles batem, se eles não batem. Isso é um pouco mais difícil. Oi? Não, pode terminar, que depois eu complemento só. Isso é um pouco mais difícil, assim, quando a gente pensa em ciências sociais. Porque, geralmente, a gente pensa em pesquisa. Quando pensa em pesquisa, a gente geralmente pensa uma equipe, todo mundo de jaleco, dentro de um laboratório, testando amostras de alguma coisa ou jogando líquidos coloridos dentro dos potinhos para eles explodirem. E nas ciências naturais, assim, química e física, essas coisas, os autores testam os resultados obtidos por outros para ver se realmente aquilo que eles falaram tem sentido ou não. É o caso de eles estarem pesquisando agora, por exemplo, da cloroquina e da vacina, de muitas outras coisas. Então, eles tentam comprovar ou não resultados anteriores. Mas quando a gente está falando de ciências sociais, isso é muito difícil. E por que é difícil a gente testar exatamente o que a outra pessoa fez? Alguém tem uma ideia, assim, por que é difícil a gente conseguir reproduzir a pesquisa que foi feita pelo outro? Quando a gente pensa em empresa, assim, alguém dá uma ideia por quê? Alguém, gente? Gente. Não? Não é mais ou menos porque com o tempo o cenário muda, as coisas vão ser diferentes. Uhum. Quem que tá falando, por favor? É que eu não consigo ver. É o Márcio. Márcio? Exatamente. Porque nas ciências sociais, então, a gente está lidando com coisas mutáveis. A gente está lidando com pessoas, com empresas, e a gente nunca consegue um cenário igual ao outro. Por mais que a gente pesquise na mesma empresa, a gente vai conseguir resultados diferentes, dependendo do dia, dependendo da semana. O Leandro citou ali até um exemplo de propriedade intelectual. Esse também é uma outra questão que, especificamente no Brasil, para ser mais claro, é bem complexo até pela burocracia também, né? De toda... Às vezes você tem uma grande ideia, e era o que eu ia falar ali, da gente tentar colocar ao máximo em prática aquilo que a gente faz. Não deixar só no papel ou deixar bonitinho ali só para concluir o curso. E aí o pessoal fala, os professores falavam para a gente também. Eu sei que às vezes tem muitos casos que a gente acha que às vezes, não, e o medo principalmente, né? Não, vou tentar dizer, não, mas tentar tirar do papel. No entanto, a propriedade intelectual, sim, e patentes, hoje, no caso, no Brasil, é uma coisa bem complexa, que às vezes pode demorar muito tempo para ser validado aquilo ali. E aí eu falo de uma palestra que eu assisti lá em São Paulo, lá esse tempo atrás, que no final do ano passado a pessoa estava validando uma patente de 2002. Então, não, e é um problema muito sério, né? Tipo, quanto que dificulta o surgimento de inovações? Fazer pesquisa já é algo difícil. E a pessoa vai, faz pesquisa, consegue chegar a um resultado bacana, e quando vai tentar patentear para tentar, às vezes, até mesmo ajudar outras pessoas, não rola.
É o que o pessoal até comenta, que é mais fácil você fazer a patente nos Estados Unidos por lá do que aqui pelo Brasil. Bom, gente, dando sequência então aqui, eu espero que vocês tenham entendido o que é a pesquisa científica e a relevância dela, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo agora, de muita incerteza. E eu separei aqui grandes fases da pesquisa. Então, a gente tem a escolha do tema, que está relacionado com o problema de pesquisa, que, por sua vez, está relacionado com a metodologia, que vai implicar diretamente na coleta de dados, na interpretação dos resultados, e, por fim, a gente tem as conclusões e recomendações de pesquisas futuras. A gente vai começar a falar brevemente sobre escolha do tema de pesquisa. Quando a gente pensa no tema de pesquisa, o que a gente vai pesquisar? Como eu já até falei, às vezes eu estou sendo até um pouco repetitiva, assim, mas é que eu quero enfatizar que a gente tem que pesquisar o que é relevante. O que é relevante para a sociedade, o que é relevante para a teoria, tá? Então, nunca pesquisar um negócio simplesmente porque, nossa, eu gosto. Tá, é um grande passo a gente gostar do que está fazendo. A gente tem que ter bastante afinidade com a área, gostar, mas sempre tentar fundamentar essa escolha, tá bom? E nesse curso, como a gente tem um tempo bem limitado, a gente vai delimitar um tema, tá? Para trabalhar em cima dele, para fazer algumas análises, tá? Mas, na vida real, fora desse curso, a gente sempre tem que justificar a escolha. Nesse curso, eu e o Emerson, vamos falar sobre atendimento ao consumidor de empresas de operadoras de telefonia móvel brasileiras. Agora, voltando aqui para a grande fase de pesquisa, a gente já tem o tema, agora a gente vai fazer a delimitação do problema de pesquisa. E para começar a falar desse problema, eu gostaria de dizer que a teoria vai guiar a gente a desenvolver o problema de pesquisa. A teoria, as contribuições para a prática. Então, de novo, volto a dizer, relevância, ok? Esse problema de pesquisa, ele tem que ser bem específico. Quanto mais específico ele for, melhor. A gente falou aí que a pesquisa científica, ela utiliza métodos. Então, se ela utiliza métodos e os resultados eles têm que ser passíveis de serem testados, embora seja difícil nas ciências sociais, a gente não pode fazer pesquisa sobre algo muito grande, muito abrangente, por mais que faça muito sentido para a gente, porque a gente não vai conseguir ter uma visão muito profunda a respeito do fenômeno que a gente está utilizando. Então, quanto mais específico, melhor. Aí a gente vai trazer uma proposta de problema para a gente trabalhar, tá? E vai falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, além de ser específico, esse problema ele tem que ser claro. E a gente tem que evitar utilizar palavras que possam ter sentido ambíguo, porque a ambiguidade é ter duplo sentido. Então, uma pessoa entende uma coisa, outra pessoa entende outra, você vai ver, vocês duas não conseguem conversar. E ciência é muito de conversar, então uma pesquisa conversa com a outra, outros autores os autores conversam entre si. Então a gente tem que entender o que a gente está fazendo e a gente tem que entender o que o outro fez. E, além de relevante, o problema de pesquisa ele tem que ser viável e possível de ser resolvido. Por quê? Porque não adianta a gente querer dar conta do mundo inteiro e resolver todos os problemas do mundo, porque a gente não vai conseguir. A gente tem que começar aos pouquinhos. Então, vamos fazer uma coisa viável, obter um resultado legal, e a partir disso a gente vai aprofundando cada vez mais para tentar chegar em algo que seja possível de ser resolvido, tá? Sei que às vezes a gente tem muita vontade de fazer, nossa, uma pesquisa assim, super legal, que mude para sempre os rumos da história, e enfim. Só que a gente não consegue. Sabe? A gente precisa de tempo, a gente precisa de experiência e a gente precisa de entender o que a gente está fazendo. Então, mais específico, melhor.
Agora o Emerson vai falar sobre abordagem quali e quanti para vocês. Bom, aí nesse caso a gente tem as duas, né? Esses dois tipos que a gente pode seguir. No caso, no curso seria a quantitativa que a gente vai usar. Mas falar um pouco rápido da quali também, que a quali, o principal fator dela é que a gente não pode generalizar ela. Diferentemente da quanti, que a gente utiliza método estatístico e todas questão de critérios para poder estar fazendo essa generalização, igual as pesquisas que você vê às vezes na TV falando. Já a quali não. No entanto, você consegue analisar o ambiente que você está estudando ali com mais profundidade do que na quanti. Então, assim, cada uma tem suas vantagens e desvantagens, mas aí vai da pessoa também que saber escolher qual que ela quer fazer ali e qual ela se adapta melhor. Geralmente, qualitativa é quem não gosta muito dos métodos numéricos, né? E aí ela parte para a quali. E a quanti já é totalmente o contrário, que ele não gosta muito já de ter que principalmente transcrever as entrevistas que vai fazer e passar aquilo ali para o papel. Ela acha mais fácil fazer conta. E só para enfatizar, então, na pesquisa qualitativa, embora ela não envolva números também e tenha uma capacidade de generalização mais reduzida, ela é super válida e super importante, como o Emerson disse. Ela consegue estudar em mais profundidade os fenômenos de interesse. Então, a pesquisa qualitativa deve ser super respeitada e é muito importante. E normalmente, assim, as teorias surgem a partir da qualitativa. Uhum. Então, grande parte, todas são direto da qualitativa para depois testá-las no meio quantitativo. E na pesquisa qualitativa, então, a gente tem o quê? Entrevistas, estudo de caso. Vocês estão em que semestre aí? Que semestre vocês estão, gente? Gabi, nós temos alunos de todos os semestres, de todos os cursos. Nossa, legal. Então tá. Então, Legal. todo mundo já teve aula de metodologia. Ingressante, pode ser que não tenha tido ainda. Tá. Então tá, legal. E o que mais eu quero falar a respeito de pesquisa qualitativa? Deixa eu ver. Entrevista. Eu acho que é importante a questão também dos dados cruzados, né? De você, triangular. quando você for fazer as entrevistas, você tentar... Porque era uma dúvida até quando eu estava pensando em fazer da qualitativa, tipo assim, quantas entrevistas eu vou coletar ali? E é importante você começar a coletar, e a partir do momento que você vê que aquelas entrevistas estão meio que tendo um padrão ali, você não precisa mais coletar. Então, assim, ela possa ser que tenha 3, 4 entrevistas, 5, 10, 15, 20. E você vai delimitar esse mesmo tempo na hora que ela tiver um padrão ali específico. Você observa, não, as pessoas estão falando a mesma coisa. Então, tá bom, é aí mesmo. E diferente da quali, na quanti, que é o que a gente vai ver aqui, a gente tem que delimitar tudo antes da coleta de dados. Então, a gente tem que saber para quantas pessoas a gente vai aplicar o questionário. É tudo feito através de métodos estatísticos e critérios pré-definidos, tá? Então é isso, na análise quantitativa a gente vai utilizar estatística para conseguir chegar nos resultados. E uma coisa muito importante é que, da onde que vai surgir a definição dessa abordagem, se vai ser quali ou se vai ser quanti? Essa definição vai surgir a partir do problema de pesquisa. Então, o problema vai definir a abordagem que casa melhor com aquilo que você está querendo pesquisar, ok? Então, aqui, pesquisa quanti. Bom, aí no caso, o que a gente vai utilizar, o problema do curso seria qual o perfil dos clientes que utilizaram serviços de atendimento via telefone das operadoras de celulares nos últimos 6 meses. Mas, no caso, o que a gente vai ter que identificar exatamente dentro desse problema? O perfil. Então, vocês conseguem perceber que esse problema está bem específico? A gente saiu de um tema que era
Deixa eu achar aqui nos meus slides que eu imprimi. Atendimento ao consumidor de empresas de operadoras de telefonia móvel brasileiras. Então, a gente saiu de um tema grande e a gente delimitou bastante esse tema no problema de pesquisa. Então, ó, eu quero que vocês prestem atenção em algumas coisas. A gente está querendo identificar qual o perfil. Legal. Porém, a gente quer perfil do quê? De todo mundo? Não, a gente quer o perfil dos clientes que utilizaram serviços de atendimento via telefone. Nossa, eu sou péssima fazendo risco com mouse. Via telefone das operadoras de celular nos últimos 6 meses. Então, a gente não quer todos os clientes, a gente só quer aqueles clientes que ligaram pro números lá de atendimento das operadoras via telefone. Legal? E aí, voltando, como que a gente vai conseguir identificar isso? Como, Emerson? Por meio dos dados que a gente obteve dos dados da Anatel. Sim, Da base de dados que vai... você pegou. que a gente vai apresentar depois a base para vocês. Então, se a gente já definiu o tema e delimitou, afunilou para um problema de pesquisa, agora a gente tem que conseguir meios de responder esse problema de pesquisa, porque não adianta nada, o problema tá lindíssimo e a gente não conseguir responder. Então, a gente vai buscar dados para conseguir responder esse problema. E aí surge uma questão. O que são dados? A gente tem ouvido falar tanto de dados nessa época, de que a informação está super disponível para todo mundo, internet e tal, mas o que a gente entende por dados? Então, os dados, eles são resultado de um processo de medição. Como exemplo, a aplicação de um questionário. Mais especificamente, Gabi, o que são esses dados, então? São números, caracteres, textos que isoladamente não trazem significado nenhum. Aqui eu tenho um framework para mostrar para vocês a diferença de dados, informação e conhecimento. Para quem é de sistemas, ADS, deve ter isso um pouquinho mais delimitado, assim, mas deve entender um pouquinho mais disso. Mas só para trazer para a discussão para todo mundo. Então, os dados, quando a gente... Não, só para complementar também, mas que não se delimita, apesar dos nomes serem assim, não se delimita ao só o pessoal de sistemas, porque... Sim. Sim, foi só para... Porque como mexe diretamente com tecnologia e coleta de dados para fazer sistemas, assim, deve ter isso um pouquinho mais claro na cabeça. Mas para todo mundo entender o que a gente está falando, dados são fragmentos de informações, tá? Então, vocês estão vendo aqui essas bolinhas? Vocês estão vendo que elas estão todas soltas? Então, tem uma bolinha aqui, outra bolinha aqui, outra aqui, e não tá dando para entender, porque tá super descontextualizado, tá só um negocinho lá, entendeu? E a partir da coleta desses dados aqui, quando a gente associa, agrupa e relaciona-os, a gente gera informação. Então, de uma coisa super descontextualizada, a gente gera a informação. E essa informação, a partir do momento que a gente interpreta, ela vira o conhecimento. Então, a gente gera o conhecimento a partir de dados. E eu trouxe isso por quê? Porque eu quero dizer que pesquisa bem feita tem coleta de dados bem feita. Coleta de dados com dados que não representem a realidade ou que estejam enviesados de alguma forma. Por enviesados, eu digo, o pesquisador meio que deu um jeitinho, sabe? Para que os dados correspondam ao que ele quer. Então, isso não representa pesquisas boas e, embora às vezes a gente não consiga obter o resultado que a gente esperava, a gente sempre tem que prezar muito por coletar dados que sejam confiáveis, ok? Tem dois pontos bem legais em relação a dados, que a gente sempre tem que buscar validade daqueles dados que a gente está coletando, e a gente sempre tem que buscar confiabilidade. Então, ele tem que ser válido no sentido de
representar o que eu quero que represente e ser confiável no sentido de que traga a informação necessária para a pesquisa. Embora pode ser que às vezes não seja a que eu esperava. Tudo bem. Então agora a gente já entendeu o que são dados, que eles são fragmentos de informações. E da onde que esses dados podem vir, então? Então, quando a gente está fazendo uma pesquisa, a gente tem duas fontes principais de coleta de dados. A gente tem dados primários e dados secundários. Os dados primários são o que vocês vão fazer no TG, quando vocês forem fazer aí, quando vocês forem fazer artigos também, provavelmente vocês vão coletar para entender como é que funciona esse processo. Então, esses dados primários são coletados pelo próprio pesquisador, ok? Por meio de surveys, que são questionários, entrevistas, observação direta, focus group. Então, são dados coletados. E agora a gente tem também dados secundários. O que são esses dados secundários, Gabi? Eles são disponibilizados por outros pesquisadores, por órgãos públicos, por exemplo. Geralmente, a gente vê o termo também open data, que são dados abertos. Então, se a gente encontrar uma base de dados aberta na internet, a gente pode muito bem utilizar na nossa pesquisa, porque elas têm acesso livre. Então, é meio que uma democratização da ciência, sabe? Para outros pesquisadores conseguirem estudar também aquilo que outros já estudaram e não precisar coletar dados de novo. Isso é bem legal, isso é bem bacana, tá? E eles podem e devem, sim, ser muito utilizados em pesquisa científica. É uma grande sugestão para artigos, não sei se para o TCC, mas é uma grande ideia para pelo menos fazer parte dele, porque no TCC a intenção é mais que vocês aprendam esse processo de coleta de dados, de interpretação. Mas é uma ideia super legal. E aqui a gente vai trabalhar com dados secundários, tá? Porque a gente, infelizmente, não consegue coletar dado. E é um processo bem trabalhoso. Eu trouxe... Não, só para complementar essa parte também do TCC, eu acho que é importante a utilização os dados secundários, até para você demonstrar que a validade daquilo ali é justificável, porque você está pesquisando aquilo. Boa. Sim. Vocês conseguem coletar dados e depois comparar com dados que foram coletados por outros pesquisadores e falar, olha, tá certo isso aqui que eu fiz, tem sentido. Fulano também conseguiu resultados parecidos. Muito legal você ter falado nisso, Emerson. E que eu trouxe alguns exemplos de base de dados que vocês podem utilizar nas pesquisas de vocês, que são da TIC Domicílios, que o site é CETIC-BR, que é sobre o acesso à tecnologia, e tem uma amostra nacional, uma amostra bem representativa da realidade, e tem mais de 20 mil entrevistados. Tem muitos dados nessa base, muito mesmo. Eu já tenho alguns artigos feitos com base nela, e é bem legal, dá pra gente entender, assim, sabe, mais a fundo o que acontece no Brasil. Tem essa base GEM também, ela é internacional, é sobre empreendedorismo, então é no mundo inteiro, e conta com milhares de respostas de todos os países. Também é maravilhosa, tem um artigo com ela. E também tem da Anatel. A Anatel é a agência brasileira de telecomunicações, que faz pesquisa, né, sobre telecomunicações, e também tem muitos dados, bem legal. O governo de São Paulo e o governo federal disponibilizam dados também, gente. Tem dados de tudo que vocês imaginarem. Tem um site, depois eu vou mostrar para vocês. E na pesquisa aqui a gente vai trabalhar com a Anatel, tá? Então, a gente encontrou essa base e achou super legal, super didática, então a gente trouxe ela para o nosso mini curso. E agora o Emerson vai apresentar alguns mitos e verdades sobre a coleta de dados. Igual eu falei para vocês, a gente tem que sempre tomar muito cuidado para fazer certo. Então, algumas coisas que a gente ouviu lá na USP, que a gente leu e ficou em dúvida, ele vai tentar resumir de uma maneira bem legal para vocês. Bom, a primeira é sobre a qualidade. Como muita gente fica em dúvida sobre, eu vou aplicar questionário, eu vou fazer um questionário no Forbes ou no SurveyMonkey, enfim. Por telefone, no caso foi o da Anatel. É importante destacar que a qualidade ela não é afetada pelo método de coleta. Óbvio que algum tem suas vantagens em tem suas desvantagens, enfim.
Por exemplo, o presencial, ele te dá uma taxa de resposta maior do que o eletrônico. As pessoas vão desistir menos de estar realizando a pesquisa, né? Porém, vantagem do eletrônico, por ser normalmente anônimo, a pessoa fica mais tranquila em demonstrar suas opiniões, principalmente então quando você vai tratar sobre algum assunto que seja um pouco mais delicado, preconceito, enfim, que exija um assunto um pouco mais pesado, o eletrônico tem essa vantagem. E aí elas tendem a demonstrar mais fácil sua opinião do que já presencialmente a pessoa se sente pressionada a responder o que seja politicamente correto, digamos assim. A questão de respostas obrigatórias. A taxa de resposta eu digo, quando eu digo taxa de resposta, no sentido de que as pessoas não desistam do questionário. Ela é maior, aliás, ela é menor quando as pessoas se sentem obrigadas a responder. No entanto, quando elas se sentem, apesar de elas desistirem mais, quando são obrigadas, elas tendem a responder mais corretamente do que simplesmente ali só por responder. Próximo. Não é verdade esse daí? Próximo. Aí é uma coisa que a gente ouve muito e os professores acho que também já devem ter ouvido isso daí. E muito se dá quando você vai tentar publicar algum artigo em alguma revista, alguma coisa que não se deve coletar dados com estudantes. Isso é um mito extremamente grande, porque estudante não é gente, professor, por exemplo, não é gente. Todo mundo é gente, todo mundo trabalha, todo mundo faz compra, todo mundo faz aquilo que qualquer, entre aspas, pessoa normal faria. Então não tem o porquê não responder com estudantes. E o estudante, ele tem uma taxa maior de resposta e, consequentemente, desiste menos e ele responde com mais conhecimento do que quem não é. E aí eu não estou dizendo que a pessoa que não é estudante, ela não tem conhecimento para responder aquilo. Não, simplesmente às vezes ela vai achar que ela faz aquilo ali porque ela não quer. E não é porque, por exemplo, ela não entende, é simplesmente porque ela não quer mesmo. Tá respondendo e não vai fazer como se fosse um afinco. E a questão de oferecer alguma coisa em troca também faz com que desistam menos da pesquisa e principalmente com estudantes. Às vezes vocês veem pesquisa que faz sorteio, enfim. E, no entanto, é provado que com disciplinas, algum bônus nas disciplinas que eles estão ali, tendem a ter essas respostas melhor e uma maior quantidade de respostas do que se fosse financeiro ou com algum brinde ali. E só para complementar isso aí que o Emerson disse, gente, então é super ok dar recompensas para as pessoas responderem o questionário. E eu acho que em relação a recompensas que a gente já viu, eu já vi gente dando aqueles cartõezinhos para conseguir acessar a Netflix, sabe? Aqueles que você raspa e coloca o código para conseguir acessar um mês de Netflix, para conseguir recarregar celular. Já vi gente dando celular também, embora seja um prêmio assim muito elevado, mas já vi gente dando R$50, já vi gente dando R$100, enfim. No entanto, não que seja necessário. Porém, isso, é uma forma legal, né? Era o que eu ia falar. No entanto, não tem interferência significativamente. A significância estatística não é muito grande de quem oferece alguma coisa para quem não oferece. O que difere um pouco é só na questão de qualidade para quem oferece. Às vezes as pessoas respondem com um pouco mais de afinco, sabe? Um pouco mais de dedicação, porque estão esperando receber aquele prêmio no final. Fala, nossa, eu vou responder certinho aqui porque eu estou ganhando alguma coisa para isso. Às vezes as pessoas não têm muita noção de que a ciência ela é uma coisa voltada para contribuição, né? Então, muita gente fala, esse questionário, que coisa chata. Mas não é chato, gente, precisa, é necessário, sabe? A ciência estuda as pessoas, e a gente, pelo menos nas ciências sociais,
a gente estuda as pessoas. E se a gente não tiver pessoas para estudarem, se elas se negarem a responder os nossos questionários, a gente vai fazer o quê? Sabe? É bem tensa essa situação. Isso, mas então assim, mas o importante, independente se você está ganhando alguma coisa em troca ou não, é responder com seriedade e com ciência daquilo ali. Oferecer dados verdadeiros em cima daquilo ali, até porque, depois a gente vai falar, quem responde tudo igual, nós somos obrigados a descartar aqueles dados, porque não representa a veracidade da pesquisa ali. A pessoa não pode ser 100% a favor ou 100% contra. Para tudo. Para tudo. Uhum. Não. Então tá, então, para fechar essa parte introdutória a respeito de pesquisa, a gente já conseguiu entender o que é pesquisa, o que são dados e quais as fontes de dados. Mas agora a gente tem que entender onde que esses dados ficam, porque não adianta nada a gente coletar e ter lá a respostinha da pessoa e beleza, a gente faz o que com essa resposta? Onde que esses dados ficam? Mas antes de eu entrar nisso, eu quero que uma pessoa, pelo menos, fale quais são as fontes de dados que a gente pode ter numa pesquisa. Vai, pelo menos uma pessoinha, vamos lá. Quais são as fontes de dados que a gente tem? Quais são os dois tipos de fontes de dados que a gente tem, por favor? E aí? A gente tem os dados que são coletados pelo pesquisador, que recebe o nome de dados primários. E os dados que são coletados por outros pesquisadores recebem o nome de dados secundários. Secundários. Uhum. Dados secundários. Ok? E esses dados ficam onde, então? Ficam agrupados em variáveis. E o que são variáveis, então? Essas variáveis representam características que, como o nome já diz, variam. Então, por exemplo, a gente consegue criar variáveis para representar preconceito, aptidão física, força, resistência, habilidade motora, sexo, idade, entre outras, tá? E uma variável, ela pode ser considerada como uma classificação ou medida, ou seja, um conceito operacional que apresenta valores. Então, esses dados são agrupados em variáveis. As variáveis representam alguma coisa que a gente quer medir. E quais são os tipos de variáveis em pesquisa científica? A gente tem 4 tipos. A gente tem contínua, discreta, ordinal e nominal. E isso é muito importante, eu gostaria que vocês anotassem em algum lugar, tá? Porque a gente vai precisar desse conhecimento para a próxima parte do minicurso. Então, peguem aí papel, caneta, marca no OneNote, onde vocês quiserem. Mas eu quero que vocês entendam isso, e tem que estar bem claro na cabeça. Então, a gente tem 4 tipos de variáveis. A gente tem as variáveis contínuas, discreta, ordinal e nominal. E essas variáveis, elas são subgrupos de outras duas classificações, que são qualitativa e quantitativa. Então, quando a gente tem uma variável, ela pode ser qualitativa. E quando ela é qualitativa, ela pode ser nominal ou ordinal. Uma variável nominal, como o nome dela já diz, pode representar nomes. Então, nomes, por exemplo, uma variável com nomes de gente. Então, João, Maria, Gabriela, Emerson, enfim. Ou ainda nomes substantivos não próprios. Então, substantivos, por exemplo, casa, cachorro, coisas do tipo. Então, ela não traz números, ela traz categorias. E essas categorias, elas não têm uma ordem, então elas não valem, uma não vale mais que a outra, são simplesmente categorias.
quando a gente pensa em nome, eu não posso dizer que, tipo, um nome é melhor que o outro, ou um nome tem mais valor que o outro. Não, não é isso. Nomes são nomes e ponto. São coisas que a gente não consegue classificar, tá? Agora, o outro tipo de variável, que é a ordinal, ela também é qualitativa. Porém, como o nome dela já diz, ela traz uma ordem. E a partir disso que ela traz uma ordem, a gente consegue classificar. Então, por exemplo, maior, menor. A gente consegue classificar, por exemplo, de 1 a 5. A gente consegue dizer que a terça-feira vem depois da segunda. A gente consegue dizer representar coisas que tragam ordem, tá? Então, a nominal, ela é a mais simples que tem. A ordinal, ela já possibilita a gente fazer mais algumas técnicas de análise. E agora a gente vai entrar nas quantitativas. Então, presta muita atenção. Quando a gente está falando de variável quantitativa, quando a gente está falando de variável quantitativa, a gente tem dois tipos, discreta e contínua. Uma variável discreta é quando a gente não consegue ter número quebrado. Então, número com vírgula, né? Então, são sempre números inteiros. Por exemplo, número de filhos, ninguém consegue ter 2,5 filhos. Ou tem 2, ou tem 3. O que mais que a gente não consegue ter número quebrado? Alguém tem algum exemplo? O que mais que a gente não consegue ter algum número quebrado? Tem que ser um número cheio? Por favor, gente, alguém? Número de televisões em casa, número de televisões, legal, boa. Isso aí. Porque a gente não consegue ter uma televisão e meia. Ou a gente tem uma, ou a gente tem duas. Show. Agora, quando a gente está falando de variável contínua, a gente consegue ter vírgula. Então, a gente consegue ter números quebrados. E um exemplo bem legal de variável que a gente acaba confundindo, achando que é discreta, mas na verdade ela é contínua, é a idade. Então, idade é uma variável contínua, tá? E alguém me explica por que ela é contínua? Porque você pode ter 10 anos e meio, 30 anos e meio. Sempre é uma contagem. Então, você não tem 10 anos, você tem 10 anos, 5 meses, tantos dias. Exatamente. Então, idade é variável contínua. Até porque a idade ela tá baseada no tempo, né? E o tempo... Ele é sempre contínuo. Exatamente. Então, preço também. Legal? Deu para entender? Gente, responde aí. Vamos conversar um pouco, ou por microfone ou por chat, por favor. Vamos interagir. Podem falar. Pode falar, gente. Não morde, não. Vamos lá. Parece que eu e a Gabi tá numa reunião entre eu e ela, daí só passando slide. É assim Dando para mesmo, entender pessoal. perfeitamente, viu? Muito bom. A gente, enquanto professor, sofre com isso também, mas estamos aqui. Estou aqui prestando atenção. E até agora, muito bom. Parabéns aí, porque o curso está muito, muito legal. Nós não Novidade, fugimos, viu? viu? Viu, Gabi? Nós não fugimos. Estamos aqui, ó, te observando. Isso aí, gente. Então tá. Agora eu entendo quando os professores falam isso durante a aula, que a gente tem durante a semana, que eles falam assim, e aí, como que tá? Vocês estão vivos aí? Dá um desespero, né? São as vantagens e desvantagens, né, do método à distância. Mas, gente, Do ponto de vista de aluno, é que a gente está bem concentrado, então a gente não quer atrapalhar. Não sei. Boa. Foi uma... Mas é só... Não sei se falou muito bem, não, tá? Só contando essa parte que a Gabi falou aí, eu acho que era... Até a gente ia ter comentado sobre as vantagens e desvantagens. Uma das vantagens principais, eu acho que é a questão dele ficar gravado e vocês poderem acessar depois. Eu acho que é uma coisa que não tem no presencial. E aí eu falo também por ter trabalhado na faculdade inteiramente à distância, que o pessoal reclamava um pouco mas isso daí é distância. Não é ruim porque, cara, você pode ver quantas vezes você quiser.
E às vezes não, normalmente na sala de aula presencial você deixa de perguntar alguma coisa porque tem vergonha daquilo ali, e aí aquilo ali simplesmente passou. Você perdeu aquela oportunidade de perguntar, e aí você não vai tirar sua dúvida. Talvez você consiga tirar ela por outros motivos, outros métodos afins, mas não na aula, porque aquela aula passou e não volta mais. Agora, à distância, você vai poder ir e voltar quantas vezes quiser aquilo ali. Se você não quiser perguntar na hora que você tem a oportunidade, você pode ir e voltar até porque entender. não precisa ter vergonha. Mas é isso. Mas, gente, pergunta, interage. Sério, é muito chato a gente estar aqui falando e ninguém responder. Porque a gente quer que a gente, sabe, interação. Então, vamos conversar, vamos falar, chat ou por microfone, vamos conversar. Vamos fingir que a gente está numa sala de aula mesmo e conversar, trocar experiências. Tá bom? Assim como eu faço com os meus alunos, né? Então, você que está gostando, está se divertindo, dê o seu joinha para eu saber que você está aqui, você está feliz e está gostando muito dessa aula. Ontem, essa semana eu fiz uma tática, né? Eu vi que estava todo mundo quietinho, né? Aí eu comecei, fulano, responde para mim tal pergunta. Aí fulano respondia. Daqui a pouquinho, o Cicrano, responde essa pergunta aqui para mim. O outro respondia. Daqui a pouquinho eu chamava um, fulano. Aí eu falei, professor, daí só tá online, mas ó, vai ver que tá jogando, fazendo alguma coisa. Então, é assim, vai chamando para ver, né? Vou fazer isso então, hein, gente? Começar a sortear, ver os participantes. Vamos lá, vamos abrir aqui então os participantes. Ah, não, ficar falando sozinha não. Vamos conversar. Então, continuando. Eu espero que tenha dado para entender. Deu para entender? Sim ou não? Sim, tá tranquilo. Sim. Então, Sim. vamos lá. Sim. Obrigada. Sim. Isso, gente. Perfeito. Vamos. Anima. Isso aí. Então, agora a gente já entendeu o que é dado, o que é variável. A gente vai entender o último passo antes da gente ir de fato para a nossa base. Qual que é a diferença entre amostra e população? Quando a gente está fazendo pesquisa, a gente não consegue pegar a resposta da população toda. População eu entendo pelo quê? Por todos os elementos que representam um conjunto. Então, por exemplo, se eu estou querendo avaliar, perguntar para a sala qual que é a satisfação dela com um minicurso, por exemplo, eu conseguiria obter resposta de todo mundo. Porque, sei lá, tem 30 pessoas, é fácil. As pessoas respondem. Mas, se eu quiser analisar, por exemplo, a satisfação delas com o, sei lá, Jornal Nacional. Tem muita gente que assiste o Jornal Nacional, tem muita gente no Brasil, fora do Brasil. Como que eu vou conseguir obter resposta de todo mundo que assiste o Jornal Nacional? Impossível. Então, devido a essa impossibilidade de conseguir resposta de todo mundo, a gente faz uma amostragem dessa população. E a partir pensou uma pesquisa por quem usa o WhatsApp? Nossa, olha, belíssimo exemplo. Imagina. Super impossível da gente fazer. Então, a gente tem que coletar uma amostra, e a partir dessa amostra a gente consegue entender as características dessa população. A gente consegue fazer inferências. Esse exemplo do WhatsApp foi perfeito. E, gente, como que a gente vai conseguir resposta de todo mundo que utiliza o WhatsApp? Gente, impossível. Como que os robôs vão responder também? A gente tem várias coisas que devem ser pensadas, tá? Então, a gente faz amostragem. Tem vários tipos de amostragem, a gente não vai entrar nisso. Por quê? Porque é algo um pouco mais profundo e demanda assim, muito estudo para a gente realmente conseguir tirar uma amostra representativa. Um outro exemplo também de amostra, eu acho que todo mundo acaba falando desse exemplo, mas que é bem legal, é pesquisa eleitoral, né? A gente não consegue entrevistar todo mundo que vota no Brasil, porque é muita gente. Então, a gente tira uma amostra dessa população e, a partir disso, a gente tira os nossos resultados. Uma letra isso daí é que também tem que tomar cuidado com essa relação da amostra se não tem um viés do pesquisador, se não tem uma ideia ali, porque
quando você faz corretamente, ela é de fato confiável, aquela coisa que a Gabi citou anteriormente lá. Porém, ela pode ser muito bem enviesada e muito bem direcionada para aquilo ali que ele quer obter as respostas. Então, vamos supor que você quer obter os dados quer demonstrar algo, aí você vai, principalmente em relação a classes sociais, e você vai pesquisar, o seu objetivo é falar que o pessoal ganha bem, e você vai fazer essa pesquisa numa hora onde o pessoal, vamos supor, em Brasília, por exemplo. Óbvio que, se você comparar o Centro-Oeste em relação a isso, Brasília vai estar ali com salários altos, mas não é porque a população em si ganha muito bem, é porque existem determinados tipos de pessoas ali, alguns empregados ali federais que ganham muito bem. E aí isso acaba meio que dando às vezes, a amostragem meio não totalmente confiável. Uhum, exatamente. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado, porque dá pra gente meio que dar um jeitinho para conseguir obter os resultados, mas isso não é certo, né? Gabi, a Andréia colocou aqui uma perguntinha no chat. Uhum. É pergunta, Andréia, ou você está afirmando? Dependendo da amostra, o resultado pode ser manipulado. Você está perguntando, Andréia, ou você está afirmando? Uma afirmação, ela está afirmando. É isso mesmo? Sim, isso mesmo. Com certeza, a gente consegue. Foi exatamente o exemplo que o Emerson citou. A gente quer falar que o pessoal do Brasil ganha bem, e a gente só pega entrevista a deputado, senador. Aí vai dar que o pessoal do Brasil ganha, sei lá, 10 mil reais por mês. E, tipo, eu não ganho 10 mil reais por mês, eu tô bem longe disso. E eu acho que boa parte da população brasileira também não ganha 10 mil por mês. Então, se a gente quer entrevistar, saber a renda do pessoal do Brasil, a gente tem que entrevistar pessoas de todas as classes sociais, para aí a gente conseguir chegar num resultado que seja viável. Na verdade, como diz a Alessandra, o que é mais fácil você fazer em estatística é você fazer coisa errada. Não é fazer coisa certa. O mais fácil é você fazer coisa errada. Então, assim, manipular é muito mais fácil. Sim, mas não é certo, tá? Ninguém gosta disso, não é ético. Ótima pergunta ali da Mariana ali. Como faço para criar perguntas que não sejam manipuladas e tenham bons resultados? É você utilizando escalas e usando os métodos estatísticos para isso. Foi muito boa. Então, assim, tem formas de você fazer isso daí que você vai ter que, mais uma vez, se basear na literatura para poder aquilo ali testar com um grupo de pessoas para, tá dando resultado isso daqui, para aí depois você colocar aquilo ali validado como de fato e outras pessoas poderem usarem aquilo ali. Eu recomendo muitíssimo, assim, que vocês pesquisem artigos científicos no Google, Scholar mesmo, no Google Acadêmico, né? E comecem a perceber como que as pessoas fizeram para coletar os dados, para conseguir, de fato, medir aquilo que elas querem. Tem muito artigo bom brasileiro, tem muito artigo bom internacional, e a gente tem que se basear em coisas boas, tá? Não adianta a gente tentar aprender com algo que não está certo, algo que não está bom. Por quê? Porque a gente vai aprender errado e vai ser mais difícil ainda para a gente aprender o certo depois. Então, vamos tentar pegar algum artigo interessante, algum artigo que seja bem feito. E para a gente conseguir julgar... Pode falar. Quando a gente vai aplicar questionário sobre alguma pesquisa, dependendo do público, eles ficam um pouco com receio das respostas. Aí fica até um pouco complicado da gente conseguir os dados corretos, entendeu? Dependendo do público, principalmente quando você vai partir para o lado rural, assim, o lado agrícola, e você vai naqueles produtores que não tem um grau maior assim, de conhecimento, eles ficam achando que alguma coisa pode estar prejudicando, alguma coisa assim. Até você explicar o real sentido, fica muito assim, sei lá, complicado de você conseguir os dados assim, de uma pesquisa. Sim, super concordo. Quem que falou, por favor? É o Márcio. Márcio? Márcio, perfeito essa contribuição. Você sabe que eu já passei por situações parecidas com essa que o Márcio está colocando aí, né, de ir no campo, né, pessoal às vezes muito simples, e aí você quer perguntar, por exemplo, qual que é salários mínimos, né? Então você coloca às vezes dentro de uma faixa de tanto a tanto salários mínimos para tentar não constranger e sempre buscando explicar para
para o entrevistado o sentido da pesquisa, que você não vai divulgar os dados dele especificamente, que aquilo lá vai gerar uma estatística. Então, sempre deixar claro por que você está fazendo aquela pesquisa. Só deixar um... Eu não sei se serve de consolo, Márcio, isso daí, mas não é só no meio agrícola. Isso daí, infelizmente, eu acho que, na verdade, é uma cultura geral no país inteiro, independente da área, das pessoas não terem medo, terem esse receio aí. Não acontece só na área das ciências agrárias, não. Sim. Infelizmente. Sim, gente, infelizmente. As pessoas, às vezes, quem não é do ambiente acadêmico, né, não consegue entender a importância e como que funciona a pesquisa. Então, para tentar contornar... Oi, pode falar. É que demanda muito tempo, né, até você explicar tudo. Se você vai ter um tanto de pessoas que você tem que entrevistar ali, se você poderia fazer isso dentro de um determinado tempo, esse tempo tende a se estender mais devido às explicações que você tem que estar dando ali para as pessoas em relação à pesquisa. Sim, super concordo. E eu acho que uma forma da gente tentar meio que contornar isso é tentar falar do jeito que a pessoa entende, né? Às vezes a gente estudou tanto sobre aquele tema que a gente está sabendo super os termos técnicos, assim, a gente, na nossa cabeça tá perfeito, tá lindo. Mas aí a gente chega para falar com o cara, ele não entende, sabe? E aí como que a gente explica de uma maneira fácil, uma maneira que a pessoa entenda? Isso vale para pesquisas em sítios, fazendas e tal, para pesquisas também com públicos diferentes. A gente tem vários públicos e a gente não... Eu acho que a gente sempre tem que pensar que a pessoa não vai entender o que a gente está falando. Então, como que a gente fala de uma maneira simples e clara para ela entender, né? Tentar utilizar termos do dia a dia, assim, do dia a dia deles. A ideia sempre, no caso... bem de empatia com o outro. Eu me recordo quando eu trabalhei como recenseadora pro IBGE, e você fazer perguntas sobre raça, salário, cor, é tão complicado, é tão difícil. Com algumas pessoas você consegue agir naturalmente, mas com outras cria um bloqueio ali tão grande. Meio que de desconfiança, né? Tipo assim, o que você tá querendo saber? Desconfiança e desconforto. Sim. Sim. Quem falou, por favor? Lídia. Isso mesmo, Lídia. Exatamente isso. Às vezes a gente, tipo, nem percebe que o que a gente está falando pode não ser tão bem interpretado, né, pelo outro. Exatamente. A ideia é sempre tentar não... Tipo assim, quando você for aplicar, não só o questionário, qualquer outro... O pessoal brinca até quando a gente vai escrever o artigo, enfim, a dissertação, seja o que for, dá para outra pessoa ler, que não tem nada a ver com aquilo ali que você está pesquisando, para ver se ela entende. Porque geralmente eles falam com seus pais, enfim, com qualquer outra pessoa que não sabe do que você está fazendo. Porque se ela conseguir entender aquilo ali que você está fazendo, ótimo, tá bom. Se não, refaz tudo de novo. Mas essa pessoa, ela tem que fazer parte daquela população de interesse. Sim. Tá? Então, você não pode pedir, sei lá, para uma criança de 7 anos responder um questionário sobre satisfação com o ensino à distância. Você pode, mas aí você vai ter que adaptar o questionário pro contexto dela, né? Colocar uns desenhinhos, tornar uma coisa bem mais lúdica. Mas a questão principal é essa. Gente, vou mudar aqui agora de slide, que está quase chegando na hora do nosso intervalo, mas também já está quase terminando a primeira parte que eu tinha. Então, para a nossa pesquisa, como eu falei, a gente vai utilizar dados secundários. E esses dados, eles são originados da Anatel, que fez uma pesquisa sobre a qualidade percebida e a satisfação com operadoras de celular pré-pago no Brasil, tá? Então, a gente está falando aqui de celular pré-pago no Brasil, uma pesquisa nacional. E a base total tem mais de 100 mil respostas. E cobre todos os estados da federação. E feita com indivíduos maiores de 18, e a coleta foi feita presencialmente. Para quem quiser acessar a base toda, tem esse site aí, depois os slides vão ficar com vocês.
E foi esse site aqui que eu falei para vocês que disponibiliza dados nacionais abertos, tá? Então, é dados do Brasil inteiro. E esse é a carinha lá do site, né, dados.gov.br, e algumas informações a respeito da base que a gente pegou para vocês. E lá, tipo, tinha respostas de tudo, de telefonia fixa, de TV por assinatura, telefonia móvel, enfim, banda larga, muita coisa mesmo. A gente selecionou telefonia móvel. Aqui são algumas informações, né? Banco de dados de entrevistas da pesquisa de satisfação, tá. O autor dessa base, então, foi a pesquisa Agência Nacional de Telecomunicações. Aqui tem o e-mail, caso a gente tenha alguma dúvida sobre os dados e queira perguntar para o pesquisador. E é isso. Então, a gente entende que é uma pesquisa feita anualmente também. Aqui tem a carinha da base, que vocês vão abrir daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. E ela tem várias variáveis aqui. E agora eu quero explicar para vocês onde a gente vê as respostas, as variáveis e os dados. Prometo que está terminando para o intervalinho, tá? Então, ó, para começar, variáveis. As variáveis agrupam os dados, tá? Mas, ô Gabi, o que é dado mesmo? Dado é fragmento de informação, então são coisas soltas. Por exemplo, vamos pegar esse 3 aqui, tá vendo esse 3 que eu destaquei? Se eu chegar para você e falar 3, você vai ficar me olhando com cara, tipo, menina, o que é isso? 3? 3 o quê? Você não consegue entender somente por olhar o 3. Você tem que entender o contexto que está esse 3. Então, esse 3 está mostrando o quê? Pessoas que moram na mesma casa e contribuem financeiramente. Então, aqui, a gente tem a variável. A variável, ela sempre fica nessa linha aqui, tá vendo? Nessa linha torta horizontal. Então, sempre vai ser as colunas. As colunas representam as variáveis. E as variáveis, por sua vez, agrupam os dados. E onde que ficam as respostas das pessoas? As respostas ficam nas linhas da planilha, tá? E a gente chama de observações. Então, as observações são as respostas. Nessa base que eu peguei para a gente mexer, ela tinha 100 mil observações. Porém, eu reduzi para 200, para ficar uma coisa mais simples a gente trabalhar. Ok? É isso. Então, só para encerrar aqui. O problema de pesquisa novamente. Bom, deixa eu ver. Agora seria um exercício. O que vocês acham de fazer, gente? É tipo coisa rápida. Uns 10 minutinhos. Preferem fazer agora ou depois do intervalo? Gente, vamos lá, pessoal, enquete rápida. Quem prefere intervalo agora? Ou fazer o exercício? Melhor agora. O intervalo ou o exercício? O intervalo. Ai, meu Deus. Está empatado, quem vai desempatar? É que a gente já está engatilhado já. E depois volta a fazer o exercício até pegar o fio da meada de novo. Bom, então pode ser. Pode ser, gente? Rapidinho, vamos então. Mais 10 minutinhos, então? Pode. E aí depois a gente já entra quando voltar no intervalo sobre estatística. Beleza? Ok, Gabi. Então tá. Beleza. Então, ó, lembrando aqui, problema de pesquisa. Qual o perfil dos clientes que utilizaram serviços de atendimento via telefone das operadoras de celular nos últimos 6 meses? Eu quero que agora vocês olhem quais variáveis que a gente pode utilizar para representar o perfil dessas pessoas. Olha para esse print da base que eu estou apresentando para vocês. Eu quero que vocês me falem quais variáveis podem ser utilizadas para representar perfil. Aí eu tenho umas variáveis que não servem para nada e umas que são úteis. Quais são as úteis? Pensando em perfil. São 7, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, perdão. Quais são? Vai, cada um fala um aí para não ficar muito pesado. Faixa etária, eu acho importante. Faixa etária, perfeito. Sexo. A Andrea colocou aqui no chat idade e sexo. Idade, isso. Perfeito. Eu acho que eu perdi uma agora.
Renda mensal. Renda, perfeito. Alguém ia falar? Quem quer falar? Sexo. Não deu. Uhum. Não deu 7 ainda? Não, ainda não. Deu 4. 4 só? Só 4. Eu vou voltar no problema de novo, então. Pode ajudar. Qual o Tem perfil? escolaridade? Eu não estou enxergando. Escolaridade não. Eu vou voltar ali na base de novo. Mas só para lembrar o problema. Qual o perfil dos clientes que utilizaram serviços de atendimento via telefone das operadoras de celular nos últimos 6 meses? Perfil dos clientes. Perfil dos clientes. Eu quero identificar o perfil das operadoras. Quando a gente pensa em várias empresas, elas têm o mesmo perfil de clientes? Não, então a variável da operadora que usa também conta. Isso, conta, porque a gente está querendo, então, por empresa. Ele falou ali o estado, né, também. Estado, legal. Falta só uma, gente. Colocar aqui atendimento pela internet. Atendimento pela internet Renda. não vai entrar. Por quê? Não Renda entra. Atendimento pela internet não vai entrar. Por quê? Olha o problema. Atendimento via telefone. Então, a gente quer pessoas que ligaram para assistência. A gente não quer pessoas que utilizaram assistência por meio de site, tá? Marcos então, colocou atendimento por telefone, é isso? Isso. Atendimento por telefone, sim. Mas isso... não é uma variável. Não é uma variável que vai ajudar a identificar o perfil, porque a gente meio que entende que se a gente quer atendimento por telefone, então a pessoa, obviamente, vai ter que ter ligado. Então, a gente só está interessado em pessoas que tenham respondido sim. A gente só falta uma variável. Isso, a gente vai fazer um filtro depois. Perfeito. São 7, né? São 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quais foram citadas aí, Gabi? Já foi 7. Foi. Operadora de telefonia, o estado, a idade, a faixa etária, o sexo, a renda mensal do entrevistado, a faixa de renda e as pessoas que contribuem na casa. Essa daí eu não tinha ouvido. Então pronto, fechou. Agora deu. Eu não tinha ouvido essa daí, moradores da mesma casa. Isso aí. Perfeito. Então deu as 8 variáveis. Agora a gente vai para o exercício rapidinho. Então a gente tem as variáveis aqui que foi identificando. E agora eu gostaria que vocês classificassem essas variáveis de acordo com aquela classificação que eu falei para vocês. Tá? Então faz no papel rapidinho aí e a gente vai corrigir antes de ir para o intervalo. Então, só para relembrar aqui, depois eu volto nesse slide. Nominal não existe ordem, somente representam características. Na ordinal, existe ordenação. Na discreta, representam números inteiros. E na contínua, números que possuem vírgula, números que são fracionados. Vamos lá. 2 minutinhos. Vai mais um minutinho.
Deu, vamos lá. Ainda não caiu. Idade, o que vocês colocaram? Quantitativa contínua. Perfeito, quantitativa contínua. Faixa etária, o que é? Qualitativa ordinal. Perfeito. Sexo. Não posso mostrar. Sexo? Nominal. Nominal. Estado? Nominal também, não é? Nominal, exatamente. Operadora? Nominal. Uhum. Número de moradores da casa? Discreto. Quantitativa discreta. Quantitativa discreta. Por quê? Porque a gente não pode ter Quebrar. uma pessoa e meia. Exatamente. E, por fim, renda. Renda quantitativa contínua, né? Uhum. Perfeito. Porque aqui eu perguntei a renda. Então, ela é contínua. Eu não perguntei faixa de renda. Se fosse faixa de renda, ela seria o quê? Seria a mesma coisa que a faixa etária? Seria a mesma coisa da faixa etária. Então, ela seria ordinal. Porque tem um número representa uma ordem. Tem gente que ganha menos, tem gente que ganha mais, tá? Então, renda contínua. Faixa de renda ordinal. Então, agora a gente vai para o nosso intervalo, para a gente voltar e ir para o Excel. Antes da gente ir para o Excel, eu só quero pedir que vocês baixem a base, quem não tiver baixado, tá? E também tem um PowerPoint aí, PowerPoint não, converti em PDF. Um PDF ensinando a instalar um negocinho no Excel, que a gente vai usar depois, tá? Pessoal, para encontrar o material... a gente ia falar a mesma coisa. Pode falar. Então, é só entrar no canal desse treinamento. Então, em equipes, aqui no Teams, você vai na equipe treinamento, análise de dados. Vem no canal treinamento, análise de dados, que é esse onde nós estamos gravando, fazendo essa reunião. E aí você vai em arquivos, tá? Em arquivos, então, você tem 2 arquivos. Um arquivo que está em PDF e outro que está em Excel. Então, é para baixar esses 2 arquivos, certo, Gabi? Perfeito. Bom, gente, então é isso. A gente volta 10h50, tá? Vamos tentar ser pontual. É bom parar a reunião agora aqui, a gravação? Eu vou parar a gravação, tá? Para a gravação, isso. Tá bom. Valeu, pessoal. Aguardamos vocês.